Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e este é o Minutos de Sanidade. No vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião sobre o teste MBTI, ou Myers-Briggs Type Indicator, um teste de personalidade que se popularizou bastante ultimamente por causa do site 16 Personalidades. Eu já fiz um vídeo sobre a teoria por trás do Myers-Briggs, que é a teoria dos tipos psicológicos de Jung, e eu vou deixar o vídeo aqui no card caso você queira saber mais especificamente sobre os pilares desse teste. O Myers-Briggs foi desenvolvido por Catherine Cook Briggs e sua filha Isabel Briggs Myers e é bastante controverso no meio acadêmico. Como eu disse no vídeo sobre os tipos psicológicos de Jung, o MBTI não é validado pelo Conselho Federal de Psicologia. Eu vou deixar o link para vocês verem que ele não pode ser aplicado por um psicólogo porque não tem confiabilidade, ou seja, seus resultados são inconsistentes. Uma mesma pessoa pode fazer esse teste várias vezes e obter resultados diferentes. Como o teste se popularizou muito, algumas pessoas perguntaram o que eu acho dele, então eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco sobre a minha opinião profissional. O ser humano aprecia o sentimento de pertencer a algum lugar. Quando nós somos classificados de qualquer forma que seja, a gente consegue estabelecer laços com outras pessoas que são classificadas da mesma forma. Esse laço cria um senso de comunidade. Pegando como referência os signos do zodíaco, por exemplo, se eu falar que eu sou do signo de Aquário para outro aquariano, imediatamente a gente tem algo em comum. Agora vamos imaginar que esse outro aquariano, assim como eu, tenha nascido no dia 7 de fevereiro. Mesmo que essa coincidência não signifique objetivamente absolutamente nada, simbolicamente nós estamos ligados porque a gente nasceu no mesmo dia. No meu ver, o teste Myers-Briggs funciona mais ou menos como um horóscopo e me parece que ele tem mais o objetivo de classificar as pessoas para que elas se sintam integradas a um grupo do que qualquer outra coisa. Então primeiro a gente faz o teste no site 16 Personalidades. Ele é composto por afirmações que você deve, de acordo com a sua percepção de si mesmo, dizer o quanto concorda ou discorda delas. Quando você acaba o teste é apresentado o resultado, ou seja, um dos 16 tipos de personalidade e um texto falando sobre as características do seu tipo. Lendo sobre todos os resultados possíveis, eu percebi que só exaltam as qualidades e os aspectos positivos de cada tipo, não enfatizando traços negativos. Para aumentar ainda mais a sensação de pertencimento, eles até apresentam alguns exemplos, de personagens e celebridades que possuem o mesmo tipo de personalidade que o seu. Pessoalmente, eu acho até interessante colocar esses personagens, tem tudo a ver inclusive com os arquétipos junguianos. A intenção de um escritor quando ele cria um personagem é exatamente que a gente consiga identificar certas características da sua personalidade, justamente para dar autenticidade e respaldo às ações dele dentro da obra. Agora, por outro lado, ilustrar os tipos psicológicos com celebridades é um claro indicativo de falta de seriedade e embasamento do site. Como é possível afirmar, por exemplo, que William Shakespeare pertence a determinado tipo? Ele fez o teste 300 anos atrás, algum desenvolvedor do site conheceu ele pessoalmente a fundo a ponto de saber qual era a sua personalidade? E a Rainha Elizabeth? Ela fez o teste e divulgou o resultado para o mundo? Ou será que ela expõe tanto assim a personalidade dela que é fácil saber qual tipo ela pertence mesmo nunca tendo feito o teste? O próprio site não se leva muito a sério, tanto que depois que você faz esse teste, ele te oferece uma assinatura para conseguir acessar conteúdos mais gerais que tem a ver com o seu tipo e também oferece a possibilidade de te conectar com outras pessoas como você, inclusive de maneira romântica. Por se tratar de um teste não validado, eles sabem que podem aplicar o Myers-Briggs de maneira remota e sem sofrer consequências legais justamente por não se tratar de um instrumento exclusivo para psicólogos. O grande problema é que o público deles talvez não saiba disso. O site aparentemente não faz nada de legal, mas eu considero seu conteúdo por assinatura um pouco antiético. Veja só, você entra no site, faz o teste gratuitamente, eles te fazem se sentir integrado a um grupo de personagens e celebridades tão legais quanto você e no final tentam te cobrar para que você continue nessa comunidade. O site tem até uma área profissional com um teste sobre como a burnout afeta o seu tipo de personalidade e hoje a burnout já é considerado um transtorno psiquiátrico, então um teste desse tipo dentro de um site de entretenimento, porque é isso que ele é um completo absurdo na minha opinião. Não me entendam mal, eu amo estudar Jung. Para falar a verdade, eu acho ele o autor mais interessante dentro da psicologia, mas a maneira
maneira como o Myers-Briggs se popularizou, na minha visão, é totalmente errada. Eu uso a teoria dos tipos psicológicos para identificar certos traços nos meus pacientes. Eu consigo entender muita coisa sobre a pessoa, sabendo, por exemplo, se ela é introvertida ou extrovertida. Pessoalmente, eu acho que no contexto clínico, que é o que eu vivencio, a entrevista subjetiva se mostra uma ferramenta muito mais rica do que qualquer teste de personalidade. A não ser que eu esteja procurando traços de transtorno de personalidade, o meu objetivo como psicólogo não é tentar enquadrar o indivíduo dentro de um determinado tipo. Muito pelo contrário, é justamente compreender o paciente na sua riqueza individual e subjetiva, entender suas nuances, as suas diferenças e principalmente a sua vida particular. E caso eu desconfie que o paciente tenha algum transtorno psiquiátrico, aí sim eu realizo testes específicos para que ele possa ser encaminhado com mais embasamento para consultas psiquiátricas, para aí sim ser diagnosticado. Em alguns contextos, como por exemplo o organizacional, a aplicação de testes como o Big Five faz sentido, embora pessoalmente, até nesse contexto, eu prefira horas de entrevistas mais subjetivas. Sinceramente, fazer o teste para mero entretenimento não tem problema nenhum, até porque o resultado em si é curioso e todo o processo é muito divertido. O maior problema, ao meu ver, é que o site não explica que o teste não é validado e ainda oferece planos pagos, dando a entender que se trata de um instrumento válido de avaliação. Basta uma pesquisa no Google para saber que o teste não tem validade empírica, mas a verdade é que poucas pessoas vão fazer a pesquisa. Nos últimos tempos, até com uma frequência maior que habitual, muita gente me liga e me manda e-mails perguntando se eu aplico o Myers-Briggs em consultório. E eu já ouvi falar de casos de empresas, que aplicam o teste e se baseiam no resultado para contratar novos funcionários, o que sinceramente não é nenhuma surpresa, já que eu já li sobre casos de empresas que perguntam o signo do funcionário, então nada mais me espanta. Pessoalmente, eu sugiro que você não leve totalmente em conta nenhum resultado de teste feito fora do contexto psicoterapêutico. E vou além, no meu vídeo sobre o Big Five eu deixo claro que a interpretação subjetiva dos resultados é essencial para compreendê-los. A complexidade do ser humano é vasta demais para ser definida por qualquer teste que leve meia hora para ser respondido. Até as empresas que utilizam o Big Five devem incluir entrevistas com os candidatos, porque sinceramente a interpretação de um dado isolado não quer dizer nada se não entendermos o contexto pessoal, social, profissional e familiar de cada pessoa. Eu também tenho a impressão, mas deixo claro que essa é apenas uma impressão minha, que aqueles que se definem demais, seja pelos signos dos zodíacos ou seja pelo teste de personalidade, acabam se tornando pessoas inflexíveis e resistentes à mudança. Já ouvi muitas vezes frases como: não tem jeito, sou teimoso porque eu sou de leão, ou mesmo eu sou bem avoado porque sou INFP. A ironia é que o próprio Jung dizia que para que o processo de individuação ocorra, nós precisamos justamente explorar a nossa personalidade oposta, como eu expliquei de forma muito detalhada no vídeo sobre as personalidades junguianas. Logo, segundo a própria teoria na qual o Myers-Briggs foi baseado, não faz sentido a gente ficar inflexível no nosso próprio resultado. Eu sugiro que aqueles que querem buscar autoconhecimento o façam através de outros caminhos que não sejam os testes de personalidade. A psicoterapia é um caminho interessante para aqueles que buscam o autoconhecimento. A arte, qualquer que seja, é outro caminho profundo para a compreensão de si mesmo. O importante é que, diferente dos signos e dos testes de personalidade fora do contexto, o caminho não seja inflexível e avesso às mudanças. A estrada do autoconhecimento deve ser principalmente flexível e tão subjetiva quanto a própria essência humana. Se de alguma maneira este conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Cuide bem da sua saúde mental e até o próximo vídeo.